Band Mulher. De segunda a sexta, a partir da 1h35, Larissa Lopes abre as tardes femininas da Band. Um programa com tudo sobre o universo feminino. Traz assuntos do seu dia a dia sobre saúde, família, carreira, moda, beleza e muita novidade sobre o universo dos famosos com a Nath Lucchesi. Band Mulher. De segunda a sexta, a partir da 1h35 da tarde, na tela da Band+. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Giani, da nossa família pra sua família. E Plano Vital Saúde e Beneficência, o plano ideal para a pessoa idosa. Iniciando o Manhã Bandeirantes dessa quarta-feira, 28 de janeiro. Cada dia a gente fala de janeiro e tá indo embora, hein? Poxa vida, tá passando rápido demais. Mas nós queremos a sua companhia até às 11h30 da manhã, quando o CH vem com a nossa área, e hoje já começa o Campeonato Brasileiro da Série A, viu? Ele vai trazer todas as informações do esporte para você, tem derby no final de semana também, tudo isso para que você esteja conosco nessa manhã de quarta-feira. Você pode sintonizar o nosso programa através do 85,7 FM, faixa estendida, também no YouTube, no bandmulti.com.br e todas as outras plataformas. E você pode nos ajudar também a fazer o programa mandando para cá o seu recadinho do coração no 971021493. 971021493. Nós temos aqui pilotando a máquina da Rádio Bandeirantes o Edson Freitas e também o Alan Zanelato. Eles fazem parte do timão do Gil Kleber. A gerência de jornalismo é do Walter Sena, a direção geral é do Rodolfo Neves. E aqui comigo, Nath Lucchesi. Quase que falei tudo, o nome inteiro agora, mas eu não gosto. Natália, não é? Nath Lucchesi, bom dia. Bom dia pra você, Edson, bom dia a você aí, ouvinte da Rádio Bandeirantes. Pois é, geralmente eu falo, nem sei quem é a Natália, sabe? É verdade? Quando é me chamam identidade. de Natália eu acho esquisito. Sempre fui chamada de Lucchesi só, em todos os lugares, pelo sobrenome. Aí veio pra cá, teve que arrumar um nome artístico. Tinha que ter um nome artístico, Sim. não é? Porque eu iniciei em outra rádio de entretenimento, Nativa FM. E aí ficou a Nath Lucchesi. Aí eu nem sei quem é a Natália, não conheço essa tal de Natália, não. Então tá bom. Então, Nath Lucchesi, eu quero saber se vai chover hoje, porque, olha, chove em São Paulo direto. Pois é. A Defesa Civil emite vários alertas, como a gente falou aqui ontem. Na minha casa não cai um pingo. Pois é, mas essas chuvas podem acontecer, como bem mencionou ontem o Major aqui que esteve conosco, chuvas isoladas, então pode acontecer em determinados bairros, em determinadas regiões, mas para hoje é o dia típico de verão mesmo, predomínio de sol, o aumento de nuvens ao longo do período, que favorece, né, a retenção ali das altas temperaturas, das temperaturas elevadas e a sensação de calor e abafamento na cidade. Para hoje a gente tem uma máxima aí de 28 graus, mas a sensação térmica vai ser um pouquinho maior, de quase 30, por conta mesmo dessas nuvens que retêm o calor e deixa essa sensação de abafamento ainda mais evidente. A umidade vinda do Oceano Atlântico e da Amazônia, aliadas a altas temperaturas e a instabilidade da massa de ar tropical, podem provocar pancadas de chuvas, mas olha lá, chuvas isoladas, pode acontecer trovoadas, especialmente ali no período da tarde e início da noite, mas isso pode acontecer em determinados bairros, em determinadas regiões, então não vai ficar falando por aí que a Nath Lucchesi disse que vai chover e não choveu. Pois é, pode chover, mas pode chover em algumas determinadas regiões. As precipitações, elas podem ocorrer de forma pontual, curta duração, mas com potencial sim para rajadas de ventos, descargas elétricas, que são características típicas do verão aqui na região. Na quinta-feira, amanhã, nós teremos máxima de 30 graus, pode chover também, pode ter essa possibilidade de tempestade isolada e assim seguiremos até semana que vem com essa chuva típica de verão ali no final do dia e máximas que vão tendo essa elevação ao longo dos dias da semana.
Um destaque aqui para uma máxima um pouquinho mais baixa somente terça-feira, mas como a gente está bem longe ainda de terça-feira, os meteorologistas ainda estudam o que pode acontecer, é que pode vir mais uma frente fria ali no início da próxima semana, mas por enquanto o calor continua bem forte por aqui. Muito bem. Edson, deixa eu te fazer uma pergunta. Pergunte. Início de ano, todo mundo faz aquele check-up anual, aproveita para visitar um médico. Você já fez o seu? Ainda não. Ainda não, mas eu vou te dar uma dica e dar uma dica também para o nosso ouvinte aqui do Manhã Bandeirantes, que ainda não fez o check-up anual, que quer começar o ano com muito mais saúde. O Plano Vital do Saúde Beneficência. Ele é o plano de saúde completo para a pessoa idosa. Ele oferece atendimento acolhedor e conta com hospital próprio, o tradicional Hospital Beneficência Portuguesa de Campinas. Além disso, garante cobertura em outros hospitais de referência aqui da região, como por exemplo a Santa Casa de Valinhos, a Santa Casa de Vinhedo, entre muitos outros hospitais, garantindo para você aí uma rede ampla em Campinas e toda a região. O plano ainda conta com diversas clínicas próprias que estão espalhadas também pela cidade de Campinas e região, facilitando o acesso ao cuidado de saúde, como por exemplo na Avenida Andrade Neves e na Rua Tiradentes, ali na região da Vila Itapura. Ah, tem mais um grande diferencial. É um plano sem coparticipação na utilização da rede própria, oferecendo assim tranquilidade e cuidado integral para você e para quem mais precisa. O melhor de tudo isso por um preço acessível e que eu tenho certeza que cabe no seu bolso. Então faz o seguinte, para você ter mais informações, já anota esse telefone. O DDD é 19 3500 1500. 3500 1500, lembrando que o DDD é 19. Plano Vital do Saúde e Beneficência. Envelhecer está nos planos, cuidar da saúde também. Nossa audiência é qualificada. Hoje tem muita gente acompanhando o Manhã Bandeirantes. Tem uma lista aqui. Eu vou bancar aqui a sessão Maguila. Vai lá. Mandar um abraço aqui pro Gustavo Biano, pro Júlio Nascimento, pro Oswaldo Luiz, pro Renato Leal, o Alfredo Perandini, que jogou no Guarani, grande camisa 10, fazendo aniversário hoje, o Antônio Lupe e também o Eduardo Pinheiro. O Edu Pinheiro, nosso plantão esportivo aqui, não perde uma edição do Manhã Bandeirantes. Você acredita nisso? Eu acho chique no último, isso sim. Eu acho chique demais também. Nós estamos fazendo aqui um contato com a Egli Prado. Ela é chefe do cartório eleitoral aqui em Campinas. Daqui a pouco ela vai aceitar aqui a nossa chamada e nós vamos conversar, porque esse ano aqui a gente vai ter eleições cheias, né, como a gente chama. Nós vamos ter eleição para presidente da República, governador, deputado estadual, deputado federal e também para senador. E é importante que o eleitor tenha o seu título eleitoral em condições de votar. A gente sempre pede para as pessoas votarem, para você exercer o seu direito de voto. É importante, então, que você participe desse processo. Não deixe passar as datas. Até maio você tem que regularizar a sua situação eleitoral. Depois também tem o tempo aí que é necessário para você se desvincular do seu trabalho, se você for ser candidato a um desses cargos que eu mencionei. E então você tem que, obviamente, participar de todo esse processo, fazendo com que você não fique em situação irregular com a justiça eleitoral, porque é muito ruim, viu, Nath, ficar em situação ilegal, porque você não pode participar de concurso público, você não pode concorrer a algumas vagas de trabalho, porque um dos documentos que são solicitados para você, quando você vai procurar um emprego, vai apresentar vai participar de alguma seleção, é o título de eleitor. E surgem muitas dúvidas, né? Até porque tem a questão dos mesários e tudo mais. Então, acho que vai ser uma entrevista que a gente consegue tirar bastante dúvidas. Inclusive, o pessoal pode mandar as mensagens aqui para o nosso WhatsApp. Quem tiver dúvida, quem tiver alguma colocação, pode mandar, né? Pode e deve mandar, porque a gente vai certamente tirar todas essas dúvidas aqui. Enquanto isso, eu quero dizer para você também que a gente já antecipei aqui que nós vamos ter um derby aí no final de semana e obviamente que a ENDEC vai fazer uma movimentação ali, uma alteração no trânsito de Campinas no final de semana. Então você que mora nas imediações ali do estádio Brinco de Ouro da Princesa, você deve obviamente ficar atento, porque tem toda uma movimentação. Os amarelinhos, como a gente chama carinhosamente, né? Mas os fiscais da ENDEC vão estar ali para orientar o trânsito.
mas já na sexta-feira algumas mudanças serão feitas, depois durante sábado também. A gente vai lembrando aqui que o derby é de torcida única, é só a torcida do Guarani essa vez. O ano passado nós tivemos 4 derbys, 3 foram no campo da Ponte Preta e 1 no campo do Guarani. Esse ano a gente deve ter, pelo menos nesse momento, eu acredito que só esse derby. Por quê? Porque a Ponte está numa situação muito ruim, talvez não se classifique para a próxima fase do Campeonato Paulista. Aliás, está bem perto da está bem perto do rebaixamento, porque é a última colocada. E o Guarani deve se classificar. Depois, a Ponte está na Série B e o Guarani está na Série C. A única possibilidade é um cruzamento lá na frente com relação à Copa do Brasil, mas é muito difícil você avançar até chegar a essa fase aí de termos mais um derby na Copa do Brasil, que seria bem bacana também. Mas então, você deve curtir bastante, aproveitar esse momento com tranquilidade. Você que é Ponte Pretano, ouça a Rádio Bandeirantes. Eu vou dar uma sugestão para você. Várias empresas estão transmitindo pela TV. Você coloca lá na TV, baixa o som da TV e deixa o som do Carlos Batista transmitindo o jogo para você com o CH, com o Gleger, também com o Tigrão comentando, e você certamente vai viver a emoção do derby, porque derby é realmente aqui na Rádio Bandeirantes. Palpites para o derby. Eu sempre fico em cima do muro e sempre acho que vai dar empate, viu? Sempre acho que vai dar empate. O que vai ser bom para o Guarani, péssimo para a Ponte Preta. Para o Guarani é melhor que o Bugre vença, para o torcedor bugrino, e para o torcedor ponte-pretano é melhor que a Ponte Preta vença, porque aí ela vai ter mais 2 jogos para fugir aí da zona do rebaixamento. Muito bom. Ok, então tá bom. Temos mais aqui, inclusive, temos reparos para ser realizados ainda hoje. Então, para viabilizar o reparo em uma rede de esgoto pela Sanasa, a INDEC também interdita agora um trecho da rua Sampaio Ferraz, no bairro Cambuí. O bloqueio vai ser total, então já acontece desde as 8h30 da manhã e segue até as 5 horas da tarde desta quarta-feira, hoje, dia 28 de janeiro. A obra está acontecendo ali na altura do numeral 175, em um trecho que fica ali entre as ruas Maria Monteiro e Coronel Quirino. Por conta da interdição, somente será permitido o acesso a esse local pelos próprios moradores. Agentes da mobilidade urbana vão sinalizar os locais de interdição e monitorar a redição. O trânsito será desviado pela própria rua Maria Monteiro, a Dr. Carlos Guimarães e Coronel Quirino. Da mesma forma, a linha afetada 381, Shopping Dom Pedro, Shopping Guatemi do transporte público, também será desviada ali pela mesma via. Então, lembrando que essa obra ocorre até às 5 horas da tarde, o bloqueio será total ali entre as ruas Maria Monteiro e Coronel Quirino. Eu quero aproveitar para perguntar para você, eu sempre pergunto isso para você ali por volta das 11h29, 11h30, mas eu quero perguntar agora quais são os destaques do Band Mulher, que está na tela da Band a partir das 1h30 da tarde, que você brilhantemente apresenta junto com a Lari Lopes. Boa, hoje o nosso programa está bem informativo, a gente vai receber uma especialista para a gente comentar um pouquinho sobre os nossos direitos quando se fala em saúde mental, então vamos falar um pouquinho do Janeiro Branco, vamos também trazer uma especialista para falar sobre essas clínicas clandestinas, que tem muitas... Nossa, está surgindo demais. Muitas clínicas, antigamente quase todos os procedimentos estéticos eram realizados em hospitais, hoje eles são muito realizados também em clínicas de estética, então a gente vai trazer um pouquinho desse assunto para você e vamos falar também sobre as mudanças da CNH, também com um especialista, com um advogado. Vamos trazer quais que são as novas regras, os novos direitos e deveres dos motoristas, além de, claro, babados do mundo dos famosos e um desafio no final do programa, então bem recheado, à 1h30 da tarde. Muito bem, completamos então a nossa conexão com a Egli Prado, que é a chefe do cartório eleitoral de Campinas, a quem eu agradeço desde já a disponibilidade, o tempo em participar conosco aqui do Manhã Bandeirantes. Egli, bom dia para você, muito obrigado por participar conosco do Manhã Bandeirantes. Não, ainda não? Tá bom. Então nós estamos ainda, estamos tentando. Nós somos brasileiros. Não desistimos nunca. Tudo dará certo. A hora que tiver ok, então... agora está ok. Agora sim. Egli Prado, bom dia, obrigado por participar do Manhã Bandeirantes. Tá bom. Estamos com problema, viu? Nós estamos com problema na nossa conexão. Daqui a pouco a gente tenta, então, bater esse papo, porque é muito importante que a gente tenha mesmo essas dicas. Enquanto isso, eu quero dizer aqui para você o seguinte, enquanto a gente acerta aí o nosso contato,
dizer que a Prefeitura de Sumaré, através da Secretaria de Mobilidade Urbana, iniciou o reforço da sinalização de trânsito na região central. Começou ontem já, as equipes começaram a pintura de solo na rua Antônio Jorge Chebab, a instalação de balizadores e tachões, como eles chamam, na rua José Fenley e também na Avenida Eugênia Biancalana Duarte. No início do ano houve a intensificação, a sinalização do trânsito na cidade, mas agora está tudo certinho, toda a malha viária de Sumaré está sendo recuperada, o que é bom para o fluxo do trânsito, principalmente próximo às escolas e também aos postos de saúde. A gente quer que você saia de casa com segurança, trafegue tranquilo pelas ruas de Sumaré. Muito bem, agora sim, hein, com muita fé, vamos conversar com a Egli Prado, chefe do Cartório Eleitoral de Campinas. Muito bom dia. Bom dia, Edson. Obrigada pelo convite. Espero poder ajudar vocês aí hoje com esclarecimentos à população. Você vai nos ajudar muito. Eu quero saber como é que a pessoa pode fazer para saber se ela está quitte ou não com a Justiça Eleitoral, Egli. Basta que ela consulte o título eleitoral dela no site da Justiça Eleitoral. No site do TSE existe um link de serviços ao eleitor. Por lá ela consegue consultar a situação do título, pagar débitos, emitir certidão de quitação eleitoral. Ela consegue fazer boa parte do atendimento que é feito presencialmente. Perfeito. Muito bom dia, Egli. Seja muito bem-vinda aqui ao Manhã Bandeirantes. Eu queria entender, para quem vota fora da cidade, como é que eu faço para transferir o meu título? Acho que essa é uma dúvida muito recorrente. A transferência do título eleitoral, ela tem 2 procedimentos. Para quem já tem a biometria, basta fazer o título NET, que a transferência vai ser feita totalmente online. Para aqueles que não têm biometria, é necessário agendar o atendimento no cartório eleitoral para que a transferência seja feita. Para que essa pessoa seja atendida, ela precisa levar documento de identidade e comprovante de endereço. Eu me lembro, você estava dizendo agora da biometria, eu me lembro que há alguns anos aí, a gente correu lá, no nosso caso, ali no Shopping Galeria, para fazer todo o processo. Olha, foi rápido, foi muito bacana. Todo eleitor aqui da cidade de Campinas ou da região já tem a biometria ou esse processo não está concluído ainda, Egli? Esse processo ele ainda não está concluído, embora ele tenha sido muito adiantado em razão dos diversos convênios que foram firmados pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo e o governo do estado. Atualmente, a biometria de vários eleitores tem sido importada com base em compartilhamento de dados, né, mediante convênio. Foram importados dados de CNH, do IRGD, então diversas pessoas que atualizaram seus documentos recentemente já tiveram a biometria importada. Isso acelerou bastante o processo. Para aqueles que desejam consultar, que não sabem se tem ou não biometria, basta baixar o aplicativo do título, né, do e-título. Se a foto aparecer, é porque essa pessoa já tem a biometria cadastrada na Justiça Eleitoral. Então, fica bastante fácil. A gente estava falando das dificuldades para quem, né, acaba se ausentando nas votações, e uma delas, a gente citou aqui o concurso público. Se uma pessoa justificou a ausência, foi aprovada em um concurso público, essa pessoa vai ter algum problema por não ter votado, mesmo justificando a ausência? Não, essa pessoa não tem nenhum problema. O que não pode é deixar de votar e de justificar. Para essa pessoa que passou no concurso público, basta ela tirar uma certidão de quitação eleitoral. Ela consegue tirar pelo site da Justiça Eleitoral, pelo aplicativo do e-título. É bem rápido, bem fácil e bastante intuitivo, tá? Lá em serviços ao eleitor. Agora, eu sou meio leigo, ainda meio novato nesse negócio de internet, viu, Egli? Mas eu já baixei meu e-título, tá tudo certinho. Mas vamos supor que eu não leve eu leve só o e-título e no dia da votação caiu a conexão, a internet lá do local de votação tá ruim. O que eu faço? Tô para entrar ali para votar e o meu e-título não consigo mostrar pro fiscal ali na entrada. O que eu faço? Eu vou poder votar assim mesmo? Vai poder votar desde que apresente um documento de identidade. É bastante importante que as pessoas já baixem o e-título antes
da eleição. O aplicativo ele fica indisponível a partir da sexta-feira para atualizações. As pessoas que já baixaram e já atualizaram vão conseguir acessar o aplicativo no dia da eleição sem maiores intercorrências. Caso aconteça algum problema, o documento de identidade físico também vai ser aceito, obviamente. Como saber se eu fui convocado para atuar como mesário ou como é que eu posso obter essa lista de convocados? E uma outra dúvida, se eu for convocada para ser mesária, para trabalhar como mesária, nesse caso eu vou ter que trabalhar tanto no primeiro como no segundo turno? As convocações para mesário, elas ainda não estão sendo feitas, tá? Isso é feito depois do fechamento do cadastro, a partir de julho. Até maio, a gente só está fazendo atendimento ao eleitor. Na época correta, vai ser disponibilizado um link para consulta, para a pessoa saber se ela foi ou não convocada. Para aqueles que foram convocados, que forem nomeados a trabalhar como mesário ou apoio logístico, o trabalho é obrigatório e a pessoa tem que trabalhar tanto no primeiro turno quanto em eventual segundo turno. A gente sabe que a presença nas urnas é obrigatória, né? Um compromisso do eleitor, mas tem gente que vota no primeiro turno, já vai cedinho para ficar livre de tudo, vai lá nas primeiras horas, fica nas filas, vota e depois fala assim, eu vou para a praia. A pessoa que votou no primeiro turno e foi para a praia no segundo turno, o que ela tem que fazer para regularizar o título, Egli? Essa pessoa que não quiser votar no segundo turno ou não puder votar, ela pode justificar. Para esses que estão viajando, é mais fácil, basta justificar pelo aplicativo do e-título no dia da eleição. Esse aplicativo ele tem um geolocalizador e no dia da eleição ele é um facilitador. Caso a pessoa não consiga acessar o aplicativo do e-título, ela pode se dirigir a qualquer local de votação na cidade onde ela estiver e fazer a justificativa diante de alguma sessão eleitoral. Se a pessoa não fizer no dia da eleição, ela tem o prazo de 60 dias contados de cada turno para poder fazer a justificativa. Mas aí vai ser necessário apresentar a documentação para o juiz avaliar. Existe uma facilidade, né, alguma acessibilidade no caso de deficientes visuais, no caso de acessibilidade para deficientes motores? Como é que funciona essa parte de acessibilidade no momento eleitoral? A acessibilidade ela é garantida de diversas formas. Em sessões colocadas no térreo ou onde a gente consiga, onde tenha elevadores, rampas, que esteja garantida, né, a liberdade de locomoção dessa pessoa. E para as outras pessoas que têm uma deficiência auditiva ou visual, a urna contém braille, ela contém liberação de áudio, e isso tudo é em todas as urnas, independentemente da sessão eleitoral. Tá? É possível que o mesário habilite o áudio da urna eletrônica para um eleitor que necessite. A urna eletrônica, em todos os seus teclados, ela contém o braille. Então, para aqueles que têm deficiência visual e conseguem identificar a leitura em braille, ela também já está preparada, né? O eleitor que tem a dificuldade deambular, que é aquela de locomoção, este precisa procurar o cartório eleitoral para poder fazer a transferência para uma sessão especial, porque nem todas as nossas escolas e sessões eleitorais, infelizmente, têm acessibilidade. Nós estamos caminhando para isso, mas ainda não atingimos 100%. Egli, eu sei que tem muita gente que no dia da eleição faz o evento mesmo da eleição, né? A pessoa leva o filhinho para ele ver como é que é a tecla para apertar no candidato, etc. Ou tem gente que exagera, leva cachorro, papagaio. Qual a dica que você dá para a pessoa no dia da eleição? Pode levar o filho para apresentar a urna eletrônica para o filho, Egli? As crianças de colo, elas podem acompanhar, obviamente, os pais, né, as mães. Agora, as crianças um pouco maiores, os adolescentes, esses não, né? A cabine é um lugar inviolável, o sigilo do voto ele tem que ser garantido. Então, só vai ser facultado o voto realmente para aquele eleitor que estiver sozinho. A gente pede para os acompanhantes aguardar do lado de fora, a menos que seja uma criança de colo, eventualmente, que não possa ficar ali desatendida. O Adriano Vermelho, que é nosso ouvinte fiel aqui, está dizendo o seguinte: gostaria de saber como é feita a escolha, a convocação dos mesários.
Ele já está dizendo aqui eu sou contra, viu? Eu sou contra e por isso mesmo eu já pergunto. Quais as consequências de não se apresentar quando convocado? Obrigado, bom dia. Você responde para o Adriano Vermelho. Bom dia, Adriano. A escolha ela é feita preferencialmente dentre os mesários voluntários. Tá? Aqui em Campinas a gente está perto de 100% de mesários voluntários, felizmente. Para aqueles que não puderem contribuir, que tiverem alguma justificativa para não poderem trabalhar no dia da eleição, se receberem uma convocação, a gente solicita que apresente a documentação. Isso tudo está previsto no Código Eleitoral. Isso deve ser feito a partir de 5 dias da nomeação. Lembrando que não é um convite, trata-se de uma convocação e de um dever cívico, né? A pessoa concordando ou não, ela precisa contribuir com a democracia do país dela. Muito bem. Egli Prado, eu quero agradecer demais os conselhos, as informações que você compartilhou conosco aqui. Tenho certeza que você vai ter muito trabalho daqui para frente. Só uma última pergunta. Qual é o prazo para a pessoa regularizar o título para ela ter condição de votar esse ano aqui, Egli? O cadastro eleitoral ele vai fechar no dia 6 de maio. Então, para aquelas pessoas que estão com situação irregular, que pretendem transferir, pretendem mudar apenas o local de votação ou mudar a sessão eleitoral para uma sessão acessível, a gente pede que procure o cartório eleitoral o quanto antes. Seja mediante o atendimento online, seja mediante o atendimento presencial. Para o atendimento presencial, é preciso agendar. Tá? O agendamento é disponível pela internet, é só colocar no Google, agendamento biometria Campinas, já vai aparecer o link de agendamento, é bastante fácil e rápido. Para quem mora no exterior, ou estará no exterior, ou vai se mudar para o exterior até o momento da eleição, como é que funciona esse processo fora do Brasil? Para quem está fora do Brasil, para quem já está fora do Brasil, né, consegue fazer a transferência para uma zona eleitoral no consulado, né, até o dia 6 de maio. Para aqueles que se mudarem depois desta data, eles podem justificar a sua ausência. Tá? Não existem sessões de voto em trânsito no exterior. Então, ou a pessoa transfere o seu título até o dia 6 de maio, assim como qualquer eleitor aqui no Brasil, ou ela justifica a sua ausência mediante a utilização do e-título no dia da eleição, ou apresentando a documentação pelo sistema Justifica após as eleições. Agora começaram a aparecer as perguntas aqui. Tem mais uma aqui, o Egli. O Clefor está mandando beijo para a Nath. Não mandou beijo nem para mim, nem para você. Mas ele quer saber, é verdade que quem troca o título de cidade é chamado para ser mesário? Não, isso é uma lenda urbana, tá? Não é verdade, não. A gente, como eu disse, a gente dá preferência realmente para aquelas pessoas que são voluntárias. Não sendo localizadas pessoas voluntárias, a gente faz uma busca pelo nível de escolaridade, tudo pelos requisitos que estão previstos na legislação para que a gente faça a convocação dessas pessoas. Tá? Mas é uma lenda urbana, isso não é verdade. O DJ Ali está perguntando aqui, vou dar aqui um exemplo. Eu moro no Jardim Pauliceia. Aí a Justiça Eleitoral me convoca para trabalhar na Unicamp. Como é que eu faço para votar, Egli? É fácil? É fácil. A pessoa que eventualmente mudar de residência, ela tem até o dia 6 de maio para alterar o local de votação dela. Isso daí é cabível para essas pessoas também. Agora, se a pessoa foi convocada para trabalhar numa sessão eleitoral que não é a dela, é facultado para essa pessoa fazer a transferência temporária do voto para aquele local de votação para onde ela foi convocada. Tá? Ela não vai precisar se deslocar até o local de votação dela para votar. Egli Prado, chefe do cartório eleitoral aqui em Campinas, muito obrigado por sua gentileza, pelo tempo que você dedicou aqui, pelos esclarecimentos aqui para o ouvinte do Manhã Bandeirantes. Muito obrigado, viu, Egli? Gina, eu que agradeço o convite, espero ter contribuído aí para esclarecer essas dúvidas da população. Bom dia para todo mundo. Bom dia, a entrevista foi sensacional. 10h29, vamos a um rápido intervalo, nós voltamos já aqui no Manhã Bandeirantes. Manhã Bandeirantes.
Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Vai reunir a sua equipe ou fechar um grande negócio? O Família Giani oferece espaço privativo para reuniões corporativas, com capacidade para até 40 pessoas. Um ambiente reservado, equipado com retroprojetor, perfeito para apresentações, encontros e eventos empresariais. Tudo isso com excelente gastronomia e um atendimento impecável, para que sua reunião seja um sucesso do início ao fim. Família Giani, da nossa família para a sua família. Envelhecer bem é estar em boas mãos. O Plano Vital do Saúde Beneficência foi pensado para a pessoa idosa que merece atendimento acolhedor, hospitais de referência e cobertura completa em Campinas e região. Você ainda conta com uma rede exclusiva de atendimento que só o Saúde Beneficência oferece. E o melhor, tudo isso por um preço que cabe no seu bolso. Ligue agora, 19-3500-1500. Plano Vital Saúde Beneficência. Envelhecer está nos planos. Cuidar da saúde também. Minuto Bandmude. Você informado em 1 minuto. O viaduto da Vila Real, em Hortolândia, será liberado para passagem de veículos nesta quarta-feira, 28 de janeiro. A obra entra agora na fase final, com a conclusão dos acessos ao viaduto, que deve durar cerca de 30 dias. O serviço é feito pela concessionária Rumo Logística, responsável pela ferrovia. A prefeitura acompanha os trabalhos e fiscaliza a sinalização no local e nos desvios para garantir mais segurança a motoristas e pedestres. A ligação entre as avenidas São Francisco de Assis e Santana, aguardada há muitos anos pela população, começa a se tornar realidade. Segundo a Rumo, todo o complexo viário, incluindo a rotatória, deve ser entregue até o primeiro trimestre deste ano. Durante a fase de obras, alguns cruzamentos da Avenida Santana ficarão interditados. Vale lembrar que a Secretaria de Mobilidade Urbana instalou placas de sinalização para orientar os motoristas. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandmude. Você informado em 1 minuto. Manhã Bandeirantes. São 10 horas da manhã e 32 minutos e a busca por uma pele uniforme e saudável acaba de ganhar uma nova aliada em Campinas. A gente vai conversar um pouquinho sobre um procedimento que não traz dor, não traz descamação e não precisa te afastar das atividades aí do dia a dia e ajuda muito, principalmente no tratamento de melasma, das cicatrizes de acne, da flacidez, além de melhorar a textura, a luminosidade e o equilíbrio vascular da pele. Para isso estaremos conversando hoje com a dermatologista, a doutora Mônica Felitti. Muito bom dia, doutora. Bom dia. Seja muito bem-vinda aqui ao Manhã Bandeirantes. E a gente estava falando fora do ar, falei, olha, no nosso Manhã Bandeirantes temos muitos homens com pele de pêssego, ouvintes que nos escutam com pele de pêssego. E a gente estava comentando sobre o melasma. Realmente, o melasma ele afeta só as mulheres ou a incidência tem sido bem grande também nos homens? Tem aumentado cada vez mais nos homens. E uma coisa que pouca gente sabe é que a tela do computador e do celular também emite uma radiação que pode fazer abrir a mancha no rosto. Eu tenho um paciente que não se expõe ao sol com frequência e trabalha noturno no computador. Começou a queimar a pele e apareceu melasma. Opa, agora me deixou preocupado. Né? É preocupante. Quem fica, a mesma criança que fica na tela o tempo todo, doutora? Exatamente, porque tem a luz azul da tela também que prejudica muito e gera uma inflamação na pele. É lógico que tem que ser uma exposição contínua e extensa, quando a pessoa fica muitas horas ali. Então não é só um dano que a pessoa tem da visão, por exemplo, né? Que isso já bem estudado. Mas a pele também sofre muito com a tecnologia. Deixa eu aproveitar então esse gancho. Deixa eu tentar o processo reverso então. Mas tem alguma vitamina? Tem que tomar sol para se não evitar, mas minimizar o risco de ter esse problema, essa doença de pele? Sim, porque o melasma é uma doença inflamatória crônica. Como ele é inflamatório, qualquer coisa que estimule inflamação, por exemplo, a radiação solar,
inflama essa pele e piora. O que a gente tem que usar? Coisas anti-inflamatórias, mas não sintéticas, e sim os antioxidantes. Especialmente, exemplo, a vitamina C e muitos outros que a gente tem como opção hoje em dia para uso oral para ajudar a desinflamar essa pele. Mesmo quem tem pele escura, como eu tenho assim, tem mais problema? É o meu risco, a possibilidade de risco é o mesmo? É um mito, achando que a pele morena, escura, não tem melasma. Tem e bastante, especialmente aqui no Brasil, porque a gente está num país que tem muita radiação solar o ano inteiro, né? Praticamente a gente não tem inverno. Então a pele negra também e morena tem que cuidar usando filtro solar diariamente. Existe alguma associação entre os níveis de testosterona e o melasma? Tem estudos clínicos começando ainda, mas a maior influência no melasma é do hormônio feminino, o estradiol. Mas toda alteração hormonal, especialmente o cortisol, que é um hormônio que é liberado quando a pessoa está estressada. E nos dias de hoje, todo mundo vive sob tensão com cortisol alto. Então, se já tem uma predisposição genética, já fica na tela, já toma sol, a chance de abrir um melasma é muito grande. Agora, doutora, eu sempre ouvi dizer também, eu acho que nem tem muito a ver com esse tema aqui, mas eu vou aproveitar a pergunta também, puxando para o lado das pessoas que têm pele mais escura. Dizer também que as pessoas que têm pele mais escura têm mais propensão a ter o queloide, por exemplo? Sim, isso aí já é comprovado cientificamente, né? Porque o queloide aparece quando existe uma agressão, um trauma, ou faz uma cirurgia, na hora de cicatrizar, ele cicatriza de maneira exagerada, e existe uma confusão muito grande entre a definição de uma cicatriz hipertrófica e de um queloide. Qual que é a diferença? A cicatriz hipertrófica é aquela que fica dura e respeita a linha da cicatriz, dura e alta. E as pessoas chamam de queloide erroneamente. O queloide é quando ele espalha e vai além da linha cicatriz. Então essa é a diferença também para as pessoas entenderem bem. Outro mito também que a gente escuta muito é que o melasma ele pode virar câncer. Isso é mito ou verdade? Isso é mito, o melasma não vira câncer. Geralmente o melasma aparece numa pele fotoenvelhecida. E uma pele clara, com muita exposição solar crônica ao longo de anos, a pessoa pode ter um câncer de pele, independente do melasma, que é uma doença inflamatória crônica da pele. Tem uma informação aqui que veio da sua assessoria, doutora, dizendo que a médica Verônica Amabile convive com melasma, condição crônica e de difícil controle. Ela dizendo aqui que o melasma piorou com o uso de anticoncepcional e fatores como estresse e calor. Tem mais essa ainda, doutora? Tem, exato, porque o hormônio feminino que tem no anticoncepcional piora a mancha, e também durante o período já gestacional, e ele é conhecido muitas vezes como mancha da gravidez. Não é exclusivo, mas piora por quê? Porque existem alterações hormonais altas no período da gravidez. E aí, o que a gente faz para tratar? O que a gente tem hoje de tecnologia que possa tratar esse melasma, como eu disse, sem descamar? Porque hoje em dia a gente vive numa era de redes sociais, quem trabalha diretamente com o público não pode andar descamando igual os ácidos que a gente usava muito antigamente. Existe algo que possa ser menos invasivo? Sim, hoje evoluiu bastante, tem uma tecnologia italiana desenvolvida por uma empresa já que chama Deca Laser, né? Que é um laser que chama Red Touch Pro. Esse é um laser fracionado, não ablativo, e ele atua na pele de uma maneira suave. É um laser regenerativo e ele não machuca a pele. É uma seção que não dói, não arde, não queima e não dá aquelas casquinhas e um inchaço que normalmente com outras tecnologias pode acontecer, e até descamação quando aplica um peeling químico no rosto. Agora, eu não tenho muito dinheiro para esses procedimentos estéticos, doutora, mas eu percebo à minha volta muita gente até exagerando com relação a esses procedimentos. Eu queria que a senhora desse também um conselho para a pessoa ela ir regularmente ao médico, ela não fazer nenhum procedimento antes de consultar alguém que saiba dizer, olha, faça isso ou não faça, porque, cara, eu vejo na televisão, é outra pessoa, eu conheci uma pessoa, ela vai fazer um procedimento lá, uma harmonização facial. A gente brinca que tem alguns colegas aqui da Band que fizeram demonização facial. A pessoa fica diferente, doutora. Por quê? Porque sempre as pessoas muitas vezes exageram, e eu prezo muito pela beleza com naturalidade. O envelhecimento, ele é inevitável.
mas a gente tem que restaurar o que a pessoa está perdendo com o envelhecimento e não transformar em outra pessoa. Então isso você tem que ter um olhar clínico e uma medida de muita sutileza e delicadeza para tratar essa pele. Uma coisa importante que você falou, que eu acho que as pessoas têm que saber também, não tratar o melasma em qualquer lugar, porque hoje existe uma oferta muito grande no mercado, né? De vários profissionais. O melasma é uma doença de pele. Como uma doença de pele, deve ser tratada pelo médico. Qual médico? O dermatologista, que é o especialista em pele, porque estudou muitos anos para conseguir cuidar dessa pele e do paciente como um todo, porque a pele é um órgão grande. E a pele, por exemplo, da perna não tem melasma, mas se a pessoa tomar um sol ali, o melasma do rosto escurece, está tudo conectado. Então tem que ter muito cuidado na escolha do profissional, procurar um médico, fazer uma consulta médica para ser examinado, identificar a gravidade, e o médico vai prescrever os medicamentos para a pele adequados. Não é um skincare, como está na moda falar, tudo é skincare, né? Porque tem uma diferença enorme do que o médico prescreve no consultório e o que tem de livre demanda para comprar na internet ou nas farmácias. Isso que eu ia falar, a pessoa prefere consultar o Google do que procurar você, né, doutor? Exato, e ali não tem esse feeling, esse discernimento, e muitas vezes a pessoa usa um produto inadequado que pode piorar, não melhorar a mancha ou até piorar, que é o pior de tudo. E muitas vezes também fazer um procedimento em clínicas que não tem profissionais habilitados para isso e piorar a mancha. E até eu recebi no consultório essa semana uma paciente que teve uma complicação, que tratou num lugar com um profissional não habilitado, e o melasma dela aumentou e piorou. E chegou aos prantos no meu consultório, porque nunca foi tratado adequadamente. Precisa ter um medicamento antes do procedimento, preparar essa pele. Não é toda tecnologia que pode ser usada numa pele com melasma, né? No caso desse laser que eu falei, o Red Touch Pro, por que que ele é excelente? Ele foi premiado no Congresso de Mônaco no ano passado como o melhor laser do mundo para o tratamento do melasma, porque ele aborda as 3 vertentes. A parte da mancha, que o melasma não é só uma mancha, a parte dos vasinhos, tem vasinhos alimentando essa mancha, e a parte do envelhecimento, ele estimula colágeno, essa pele toda por baixo está fotoenvelhecida. Não existe melasma numa pele sem estar fotoenvelhecida. E esse laser consegue abordar tudo isso sem agredir. Por isso que ele foi eleito o melhor laser do mundo para tratamento do melasma, né, no Congresso em Mônaco no ano passado. E o melasma hoje, ele é das maiores procuras no seu consultório, assim, é uma das maiores queixas dos pacientes. Além do melasma, o que mais, assim, em questão de pele, as pessoas mais procuram a doutora? O melasma, as rugas de expressão também é muito procurado, ninguém quer ficar enrugado. Estética, né? Sim. E também a acne e as manchas decorrentes da acne, como as cicatrizes e as hipercromias na pele. Doutora, o fato de nós estarmos abaixo da linha do Equador faz com que nós tenhamos mais problemas de pele, ou problemas de pele que quem está no hemisfério norte não tenha, por exemplo? Especialmente o câncer de pele, porque a radiação solar é muito grande, né? Em países do hemisfério norte, tem períodos do ano que a exposição solar é menor, existem dias que nem sai sol, que fica escuro, os dias são mais curtos. Então aqui a exposição solar favorece o câncer de pele. Mas espera um pouquinho, doutora. Mas todo mundo diz que a gente tem que tomar sol por causa da vitamina D, não é isso? Sim, só que para produzir vitamina D não é num período muito longo, 1 minutinho por dia, nem se expor o tempo todo. Aqui a gente está exposto o tempo todo. E eu não sei, mas eu vejo muitos pacientes, é difícil um paciente hoje, mesmo num país tropical, ter um nível de vitamina D considerado ótimo. Eu tenho observado isso nos exames. Então, felizmente, nós temos suplementação, e o ideal é que a pessoa procure um médico para ver como estão seus níveis e possa suplementar. E tudo sem excessos, né? O menos é mais, se o sol em excesso dá dano. Se é só um pouquinho, é saúde. A senhora está falando aqui, inclusive, para o Edson Freitas e para o Alan Sanelato, que são nossos colegas aqui. Eles vão para a praia, fica igual lagarto na praia, deitado lá, virando na areia. Faz mal isso, não é, doutora? Ou se faz, aí a dermatologista aqui fica de cabelo em pé, eu tô arrepiada aqui só de ouvir, né? Porque isso aí pode dar queimadura solar. Então tem 2 danos a queimadura solar: o envelhecimento precoce da pele, adquirindo manchas, rugas, né? Flacidez, e o câncer de pele tendo uma predisposição que pode acontecer. Por isso que aquele pessoal que trabalha na praia trabalha com manga comprida. A gente não entende, puxa vida, tá um calorão de 40 graus e o cara tá de manga comprida. É o que eu aconselho hoje em dia. Inclusive eu, quando vou também à praia, eu coloco essas camisetas de proteção e entro no mar com a camiseta de proteção. Também na água também? Também. Porque a radiação passa pela nuvem, bate na água e reflete até mais. Eu sei como é isso. Da última vez eu
Fiz uma coisa que não deveria fazer, nem vou mostrar pra doutora, porque ficou horroroso, fiquei vermelha. E aí, depois, pode ser que a pessoa acabe passando protetor, não volta a retocar o protetor assim na pele. Aí o primeiro passo é a hidratação. Tanto a ingesta hídrica tem que ser aumentada, quanto aplicar cremes hidratantes potentes na pele para ela se recuperar e aguardar essa recuperação, que pode demorar mais de 30 dias. Porque quando a agressão é muito forte, tem a descamação, né? Fala, tô descascando. Sim. E aí vem uma pele nova regenerando. Então tem que dar esse tempo da regeneração. Evitar os banhos muito quentes também, porque arde a pele. Sempre o banho frio. E hidratação. De quanto em quanto tempo eu tenho que retocar esse protetor se eu estou muito exposta ao sol? Isso não existe assim uma regra, mas se você está muito exposta, na praia, por exemplo, eu aconselho a cada 2 horas. Ou, por exemplo, se tomou banho de mar, você saiu do mar, tem que retocar, porque não existe um filtro que seja a prova, sabendo ela. O fato de você não ver não significa que ele não está lá, né? Exato. E aí no dia seguinte é que você vai perceber a consequência, com a pele toda vermelha, queimada, e a marca, às vezes, da roupa fitness, do biquíni, né? E aí vai sofrer com a queimadura. Verdade. Doutora, tem alguma, para ajudar a prevenir também, tem algum alimento que a gente possa consumir também para dar uma ajuda aí na preservação da pele, que, como a senhora falou, é o maior órgão que a gente tem? Exato. A vitamina C, alimentos ricos em vitamina C e vitamina A. No mamão tem muita vitamina A e vitamina C na laranja e no limão. Vamos falar de acne um pouquinho, então, Sim. já que esse tratamento também ajuda bastante nas cicatrizes de acne, e é uma dor não só nos adolescentes, mas a gente vê também que principalmente mulheres adultas têm uma propensão à acne. Por que esse fator já numa mulher adulta? A gente chama de acne da mulher adulta. A maior causa de acne na mulher adulta é a síndrome do ovário policístico. Quem tem ovário policístico tem um aumento da produção de hormônio masculino, que chamamos de androgênios, e isso dá um estímulo na pele que faz aparecer essa acne após a adolescência. Uma segunda coisa que tem acontecido muito também é o uso do hormônio masculino, seja a gente fala as bombas, né? Uhum. E até DIU, tem aquele DIU Mirena, alguns DIUs que muitas mulheres usam, também tem o estímulo hormonal ali que piora a acne ou faz aparecer quem não tinha. Agora, para o bebês, por exemplo, que não tem vontade própria e não sabe falar, quanto tempo tem que tomar de sol por dia ou por semana, doutora? Olha, tem que ter muito cuidado, dependendo do tom da pele do bebê também. Então, eu aconselho ali 5 minutinhos, pouco, para não queimar a criança, né? Porque não pode deixar o bebê nessa idade. Também evita-se filtro solar até 9 meses de idade. Depois você tem os específicos, geralmente filtro físico, não químico, que é barreira, e tem aquelas roupinhas de proteção solar, que podem ser utilizadas. Tem as camisetas de manga comprida, né? Tem para os bebês também. Essas roupinhas de proteção hoje em dia, que não existia antigamente, que ajuda demais. Então, até os 9 meses o bebê não pode usar protetor. E aí? É só a camiseta mesmo? A roupinha de proteção. Ai, meu Deus, eu não sabia. Tá vendo? Que Você tem peculiar. bebê de 9 meses? Ainda não. Mas você eu vi uma preocupação excessiva da sua parte. Não, ainda não. Mas quando tiver, a gente já sai preparado. Do bebê, vamos para os adolescentes. Porque chega uma fase, muitas das vezes os adolescentes na puberdade têm muita espinha. E espinhas têm um certo nível até, né? De gravidade, tamanho, né? De gravidade. E nos casos que são mais graves, existem os medicamentos. Quando eles são recomendados, eles são para todo mundo ou eles têm uma certa contraindicação? O que os pais devem avaliar antes de entrar com o uso dos medicamentos? Primeiro, avaliar o grau da acne, porque nem sempre é necessário um tratamento oral com medicamentos como a isotretinoína oral, né? Que a pele precisa ter um controle de exame de sangue, do fígado, tudo. Muitas vezes você consegue resolver com tratamento tópico, com peelings, com tecnologias, tudo associado. Aí depende do grau da acne. Nem todo mundo precisa tomar medicação oral para acne. Então precisa passar no médico dermatologista para esta avaliação e para fazer o melhor tratamento para aquele caso, porque não dá para você fazer uma coisa generalizada para todos. Uma pessoa é diferente da outra. E às vezes o que eu vejo em muitas peles tem concomitâncias. Tem uma acne e tem um melasma. Tem um melasma e tem uma rosácea, que é aquela pele vermelhinha. Então você precisa raciocinar. O melasma é a mancha, tem que de repente usar um ácido e um clareador um pouco mais intenso. A rosácea é uma pele sensível. E a pessoa tem rosácea com melasma, o que você faz? Né? É um desafio para nós, médicos. Então, por isso que a gente estuda muito para conseguir
tratar essa pele para não causar dano, não agredir mais e conseguir entregar o resultado e tratar essas duas doenças. A Nath falou dos adolescentes. E aquela fase, doutor, em que os meninos começam a se assanhar e olhar para as meninas de um outro jeito, ou que as meninas começam também a entrar na fase da primeira menstruação, também há uma alteração na pele desse público, não é não? Pode acontecer, mas não é 100% dos adolescentes que têm acne, porque tem que ter uma predisposição genética também para isso. Por isso a gravidade. Tem alguns que têm umas acnes muito graves, tem outros que passam ilesos, quase não tem nada. Às vezes só um cravinho, né? Uma coisa muito suave. E ao longo da vida, a nossa pele muda? Porque assim, eu sinto que ao longo dos anos, a minha pele que era mega oleosa, agora ela é oleosa somente em alguns pontos. Como eu descubro qual é o meu tipo de pele e se isso facilita também nas escolhas dos produtos, na facilidade ali do dia a dia, principalmente para nós mulheres, né? A pele oleosa, a região inteira do rosto é oleosa, e muitas vezes até o couro cabeludo. A pele mista, ela tem algumas áreas normais e algumas áreas de maior oleosidade, por exemplo, a zona T, igual o queixo, o nariz e a testa. Uma pele normal, a pessoa não vai perceber, por exemplo, poros abertos. Ela não sente nem oleoso e nem ressecado. E já uma pele ressecada, muitas vezes tem até descamação e irritação. Mesmo numa paciente jovem que tem predisposição para isso. É mais comum a pele ressecada após os 40 anos, quando está na transição menopausal, mais próximo dos 50 anos, porque vai caindo os hormônios. E isso interfere diretamente na qualidade de pele e na retenção de água. Por isso que as mulheres falam, depois dos 40 e poucos, falam, tá caindo tudo. Minha pele não é mais a menos, mas tô ficando flácida, porque tá tudo mudando. E a capacidade de retenção de água nessa pele também. Estamos ouvindo aqui a doutora Mônica Felice, está nos dando aqui uma aula sobre dermatologia, cuidados com a pele. Doutora, eu queria perguntar para você também o seguinte, a gente está subindo aqui a faixa etária, já chegamos... Bebê, adolescente, agora já vamos chegar nos idosos já. O idoso, então, tem que ter mais cuidado ainda com a pele, então, ou o que já foi, doutor? Não, mais cuidado ainda, porque a pele do idoso parece uma folha de papel de seda, bem fininha, e qualquer batidinha fica roxo, né? Forma aqueles vasinhos e tem uma fragilidade muito grande. E muitas vezes as pessoas as mulheres especialmente, não fazem a reposição hormonal, que fragiliza ainda mais. Então, o que eu indico é evitar os banhos muito quentes, evitar o uso de bucha, especialmente aquela bucha vegetal. Às vezes o paciente chega todo ferido e machucado porque quer arrancar o couro, né? Eu falo, não tem cascão ali para arrancar, gente, então não precisa usar bucha. Então usar um sabonete suave, sem exagero, não usar bucha, banho morno para frio e hidratar sempre a pele imediatamente após o banho, o corpo inteiro. Então isso ajuda a melhorar a qualidade de pele e a resistência ao trauma. 10 horas e 52 minutos, agora que eu entendi o apelido dele, Adriano Vermelho, viu? Ele está dizendo o seguinte, ó, eu, ruivo, branquelo, sardento, ocupando muito lugar debaixo do sol, gordo mesmo, não respeitei todas essas dicas e agora estou num processo de recuperação de um câncer de pele. Nossa. Estou bem, mas se usasse filtro solar poderia estar melhor, como dizia o Pedro Vial, usem filtro. É um cuidado que eu deveria ter tido antes, então, doutora. Com certeza, né? E ainda eu falo assim, nunca é tarde para se cuidar. Eu tenho muitos pacientes que chegam mais velhos que não tiveram oportunidade antes, que a gente consegue melhorar essa pele, melhorar a qualidade, melhorar a autoestima, especialmente com essas tecnologias avançadas que nós temos ao nosso dispor, como o Red Touch Pro, essa tecnologia para melasma, para estímulo de colágeno e para rosácea. E você sabe que nós mulheres, a gente se incomoda muito com aqueles vasinhos dilatados. O que são esses vasinhos e se existe algum tipo de tratamento para isso? Se é natural ter esses vasinhos na pele? No rosto, especialmente, é decorrência do envelhecimento. E não sei se vocês já viram também, tem muitas mulheres que ficam tudo com o pescoço vermelho e o colo. Ah, eu já tenho. Isso é um sinal do fotoenvelhecimento. Ao mesmo tempo que prolifera manchinhas, também prolifera uma rede vascular microscópica devido à agressão da radiação ao longo da vida, especialmente em pessoas bem branquinhas, né? Tem que ter muito cuidado. Eu vou preservar o nome dessa pessoa aqui, mas ele vai saber que eu estou falando dele porque ele trabalha no meu condomínio lá com um dos porteiros há muito tempo. Ele está lá, está afastado agora, porque se descuidou nessa época com esse negócio de churrasqueira.
queimou o rosto, está se recuperando lá. E que você desse um recado também para as pessoas tomarem esse cuidado excessivo. A gente falou da praia, a gente falou às vezes da radiação do asfalto mesmo, mas churrasqueira também é um caso sério, hein, doutora? Sim, especialmente você falou uma coisa importante, a churrasqueira e também o fogão. Eu já tive pacientes que trabalhavam em cozinha e aquele calor do forno, do fogão, piora o melasma. Então, a radiação térmica, também calor, piora a mancha. Então, só recapitulando, o que piora o melasma? A radiação solar, a radiação das telas de celular e de computador, o calor piora e uma agressão química ou física no local. Exemplo, fez um laser muito agressivo, a mancha vai reagir porque ela é inflamatória, né? Fez um peeling muito agressivo, pode piorar. Então, tem que tomar muito cuidado com essas questões ambientais e também com procedimentos para não fazer uma coisa desordenada, fazer um planejamento de tratamento e não ir, ali tem uma promessa lá, vou curar o seu melasma. Isso não existe, gente. É uma doença que não tem cura, tem controle. Você pode tirar a mancha, ela desaparecer? Sim, mas você tem a genética para aquilo. Qualquer descuido, ela volta e volta com força. Então eu falo, vamos pôr o melasma para dormir? Né? A gente põe ele para dormir e vamos fazer de tudo para ele não acordar. Então essa é a estratégia de tratamento de um jeito bem simples. Caspa é um problema de pele, doutora? Sim, a gente chama de dermatite a caspa. É uma dermatite seborreica e também relacionada com o estresse. Está relacionada à alteração da microbioma cutânea dos micro-organismos, tem que ter uma genética para isso, mas quem tem essas duas coisas, passa um momento de estresse, aumenta a caspa e a descamação, que chega até no rosto. Nossa. E seguindo mais ou menos nesse assunto, você mencionou que o couro cabeludo, às vezes, de pessoas que têm pele oleosa, pode também ser oleoso. E aí, o que fazer? Isso pode causar uma outra alteração ali no folículo capilar? Só a oleosidade em si não, porque existem hoje shampoos específicos para couro cabeludo oleoso. Oleosidade é uma coisa, caspa é outra coisa, uma dermatite é uma inflamação da pele do couro. Então a pessoa pode ter uma genética de só produzir óleo, mas não inflamar. Então é só manter a higiene adequada com um shampoo específico para cabelo oleoso, né? Assim. Doutora, quem quiser procurar você, fazer uma consulta, estou vendo aqui que também tem o Instituto Felite, onde cada pessoa tem um tratamento personalizado. Quem quiser procurar você, quem quiser dicas, quem quer saber se está fazendo certo ou não, faz como? Pode entrar em contato pelo WhatsApp lá do Instituto Felice ou pelo meu próprio Instagram, que já tem o contato ali, que é o @BRAMônicaFelice, F-L-I-C-I. Felice, eu não sei porque eu falei Felice. Eu também falei Felice, foi para italiano. É italiano. Eu também com raízes italianas. É lógico. É que é italiano mesmo e tá certo a pronúncia, Felice. É que se eu falo Felice... Gente, é brasileira, brasileiramos. Brasileiramos. Muito bem. Vamos agradecer a doutora? Muito bem, muito obrigada, viu, doutora? Volte sempre, acho que temos muito assunto ainda a tratar, porque quando a gente fala de pele, tem muita coisa importante pra gente trazer ainda pro nosso ouvinte. Obrigada, viu? Com certeza, foi um prazer estar aqui com vocês hoje. 10h57, mais um intervalo, o Manhã Bandeirantes volta já. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Giani, da nossa família pra sua família. E Plano Vital Saúde Beneficência, o plano ideal para a pessoa idosa. Minuto Bandmude. Você informado em 1 minuto. A partir do dia 2 de fevereiro, 2 linhas de ônibus de Campinas passam a ter trajetos especiais para atender alunos da Escola Estadual Professora Dora Maria Maciel de Castro Canso, no Village, aqui em Campinas. As mudanças valem apenas em dias úteis e envolvem as linhas 321 e 322. A linha 321 terá saídas especiais às 11h45 e às 18h05, passando por ruas que atendem alunos do Bosque dos Palmeiras e do Alto da Cidade Universitária. Já a linha 322 vai atender o bairro Piracambaia no horário das 11h50 e às 17h50 fará primeiro a parada na escola e depois seguirá para o bairro nos 2 sentidos. Além disso, a linha 395, que atende o bairro Notre Dame, também terá mudanças nos horários. A primeira viagem continua às 6 da manhã e a última passa a ser às 10h05 da noite.
Para saber mais, acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandmulti. Você informado em 1 minuto. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Apreciar um bom vinho ao som de uma boa música não é em qualquer lugar que você encontra. No Família Giani, todas as sextas-feiras, das 19 às 23 horas, você curte voz e violão ao vivo, em um ambiente acolhedor, cheio de charme, com uma vista incrível, sem cobrança de cover artístico. É o convite perfeito para harmonizar bons vinhos, pratos especiais e uma música que embala a noite. Família Giani, da nossa família para a sua família. A melhor cobertura do futebol. Reportagem sempre presente. A melhor transmissão. Análise e comentários super embasados. E narrações vibrantes como esta. Dominou seu goleiro, vai marcar, bateu, defesa! É o Futebol Bandeirantes, que você ouve no FM, também no aplicativo Bandplay e no YouTube. Onde e do jeito que você quiser. Manhã Bandeirantes. 11 horas 1 minuto. A Secretaria de Serviços Públicos de Campinas vai iniciar hoje um mutirão de limpeza e manutenção a partir já das primeiras horas do dia. Já está acontecendo então na região dos bairros do distrito do Campo Grande, região noroeste. O trabalho segue até sexta-feira. O secretário de Serviços Públicos, Ernesto Paulela, explica que 300 profissionais atuarão no mutirão para fazer a roçagem, canteiros e praças. Serão usados 20 caminhões, 6 máquinas, 4 tratores agrícolas com roçadeiras, 12 tratores de giro zero e 120 roçadeiras costais. Aliás, sobre a Secretaria de Serviços Públicos, a gente tem uma reportagem que a Lucimeire Ramalho fez para nós, já exibimos no Band Cidade, para dizer que você não precisa ir muito longe para você ter uma boa área de lazer, viu? Aqui em Campinas tem muitas áreas, muitos parques. A Lucimeire Ramalho preparou essa reportagem que nós vamos exibir agora no Manhã Bandeirantes, às 11 horas e 2 minutos. É tanto verde que chama a atenção. E olha só, são áreas verdes no meio da cidade. São os bosques e parques de Campinas, espaços que oferecem bons passeios, períodos de lazer e ajudam a manter a saúde em dia. No caso do Eduardo, a Lagoa do Taquaral, que ele frequenta desde pequeno, é o local do passeio com os pais dele e os filhos. Hoje em dia a cidade vai para o centro, muita poluição, muito barulho. E aqui é bem tranquilo e é isso que a gente está buscando aqui, tomar um suquinho e passar um tempinho com a família. E tem gente, mas muita gente mesmo, que frequenta o local para se exercitar. O ambiente ajuda e a sombra é um convite à parte. Caminhada é gostosa porque tem muita sombra, né? É bom para a gente caminhar e a gente não pega tanta quentura, tanto calor, né? No Bosque dos Jequitibás, a movimentação também tem sido intensa nos últimos meses. Passam por aqui aproximadamente 20 mil visitantes todos os meses, seja para só caminhar ou ver os bichos. O espaço chama a atenção. A Aline aproveitou para curtir o dia com o pequeno Luca. Além de ser um ambiente fechado, seguro para fazer um passeio, a gente aprende também um pouco sobre a natureza. E tem ainda os parques que ficam nos distritos e nas periferias e que ajudam na diversão dos visitantes. O parque, a praça pública, ela é um grande fator de socialização, porque é o ponto comum de encontro das pessoas. É onde as pessoas conversam, trocam ideias. Neste, o Parque Luciano do Vale, a média é de 12 mil visitantes por mês, para passear, se exercitar, para aproveitar o ar puro que se tem por aqui. É muita poluição e chegando aqui nós podemos respirar melhor. De acordo com o levantamento da Secretaria de Serviços Públicos de Campinas, os 25 parques e bosques da cidade recebem por mês aproximadamente 221 mil visitantes. Um número que chama a atenção e que exige um trabalho diário de manutenção nesses locais. Para fazer isso tudo funcionar, tem aproximadamente 120 pessoas
distribuídas por esses parques, né? A Secretaria de Serviço Público, ela destina aproximadamente R$1 milhão para a manutenção mensal desses parques. Muito bem, então você não precisa sair de Campinas para poder se divertir. E nem sair de Campinas também para saber quais são os destaques de hoje do portal bandmulti.com.br. Quem está conosco aqui mais uma vez, já agradecendo, é a Rafaela Oliveira. Bom dia, Rafa. Bom dia, Edson. Bom dia, Nath. Bom dia. Um dos destaques, infelizmente, do portal Band Multi de hoje é que uma empresa de aromas e fragrâncias pegou fogo na madrugada de hoje no bairro do Distrito Industrial Benedito Storani, em Vinhedo. Apesar dos estragos, porque o fogo consumiu o local, não houve vítimas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo atingiu grandes proporções e tomou conta de toda a área da empresa, que produz mais de 3.000 fragrâncias. No local atingido pelo incêndio, funcionava a parte administrativa, o comercial, parte da produção em um pequeno museu com peças de até da década de 1920. As causas do incêndio ainda são investigadas, ainda não foram identificadas e são apuradas pela perícia que esteve no local. A Defesa Civil determinou a interdição do prédio principal e a interdição preventiva de outros 2 prédios nas laterais do imóvel incendiado, até que um engenheiro apresente o projeto de demolição orientada ou reposição de maneira que os prédios vizinhos sejam preservados. Num evento dessa magnitude, quando você traz a notícia, é claro que a gente fica chateado, porque é uma perda muito grande, é um local já de tradição, lá em Vinhedo, mas como foi de madrugada, não tem vítimas, esse aspecto também é importante. A gente lamenta muito a perda, né? A construção vai ter que ser refeita, a gente viu algumas imagens aí, mas o fato de não ter vítimas é um fator positivo, não é, Rafaela? Sim, com certeza. Às vezes a gente tem que agradecer pelos pequenos ganhos, que isso é um grande ganho que ninguém ficou ferido no caso. Bom, e Campinas foi escolhida pela Fiocruz para integrar um estudo pioneiro que avaliará a viabilidade de incorporar a lenacapavir no SUS. O medicamento é um antiviral injetável de aplicação semestral indicado para a prevenção do HIV. O início das aplicações está previsto para o primeiro semestre de 2026, então daqui a pouco a gente deve trazer notícias do início dessa aplicação. Além de Campinas, o estudo será conduzido em São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Florianópolis, Manaus e Nova Iguaçu. A pesquisa tem como objetivo subsidiar a futura oferta dessa tecnologia na rede pública. Lembrando que o atendimento de Campinas tem uma formação robusta contra esse tipo de infecção. Na cidade, o projeto vai ser implementado no Centro de Referência em IST, HIV, AIDS e hepatites virais, que fica ali na região central da cidade. O público-alvo são homens gays e bissexuais, pessoas não binárias identificadas com o sexo masculino ao nascer e pessoas transgênero com idade entre 16 e 30 anos. Bom, o fluxo de atendimento ocorrerá por demanda espontânea no centro de referência para quem atender aos critérios estabelecidos. Serão distribuídas cerca de 1.500 doses entre as unidades selecionadas no Brasil. Então é importante ficar atento e quem tiver interesse é só procurar o centro de referência das 7 da manhã até as 8 da noite, de segunda a sexta-feira. Eu não sei você, Nath e Rafa, mas eu fico assim, orgulhoso do país em que eu vivo, com tantos recursos, né? Eu não estou aqui polemizando, não estou querendo incentivar nenhuma discussão política, mas eu sempre fui a favor da vacina, e a gente falou ontem aqui sobre a vacina da dengue, já em 3 cidades sendo testadas. A gente esmiuçou aqui esse assunto, a gente tem vacina para prever o HPV nos nossos adolescentes, mas esse aspecto que a Rafaela está trazendo agora, cara, nós vivemos num país onde a saúde está muito... Nós temos problema? Temos problemas, é claro. Você vai ver aí em todos os noticiários que os aposentados, por exemplo, têm dificuldade para acessar os serviços do INSS. Mas a gente está caminhando, a ciência está avançando e é bom quando a gente tem notícias de mais recursos que vão chegando para a gente. A gente está vivendo mais, precisa viver mais com qualidade, né? Qualidade de vida, e o mais legal de tudo isso é que são profissionais brasileiros,
todos que provavelmente foram instruídos daqui no país e que estão desenvolvendo algo para o nosso próprio país. Então é um orgulho sim, e a gente tem que valorizar ainda mais, e que viva a ciência, né? E que viva o SUS também, porque tudo isso está sendo oferecido SUS, né? De graça. A gente vê muitos outros países sofrendo com isso, e a gente tem que incentivar o investimento e todo esse suporte ao Sistema Único de Saúde do Brasil. Apareceu uma vacina, eu tô tomando. Lógico, idem. É muito bom. Outro dia fui num posto de saúde perto de casa, lá fui fazer uma pergunta lá, a moça falou assim, eu respondo a sua pergunta, mas o senhor tá com a vacina atrasada aqui, viu? Falou, meteu uma em cada braço, vacina de tétano, no outro. Mesmo. Vamos tomando, gente. Tem que ficar imunizado mesmo. Temos recursos. Né? É de graça, não é verdade? Tem que usar. Bom, e a Polícia Federal de Campinas cumpriu 2 mandados de busca e apreensão contra um homem morador da capital paulista, acusado de estar envolvido num esquema fraudulento para abertura de empréstimos junto à Caixa Econômica usando documentos falsos. As buscas indicaram que o homem fornecia a terceiros orientações e documentos falsificados para abrir essas contas bancárias em nome de laranjas. Nessas contas eram realizados saques de empréstimos obtidos de forma irregular. Os valores ilícitos foram rastreados até uma conta vinculada ao próprio investigado, que mantinha em um banco digital. Durante a ação, foram ouvidas pessoas envolvidas nos saques e nas transferências dos valores obtidos ilicitamente. A PF ainda alerta que o uso de documento falso em agências da Caixa Econômica vem crescendo significativamente. A conduta configura crime de estelionato, com penas que podem passar de 5 anos de prisão. Eles insistem. Isso com certeza. Mas a gente tem que estar muito atento. Tem golpe para tudo quanto é lado, né? Nossa, onde a gente nem imagina. Tanto de ligação e mensagem que a gente recebe todo dia, né? Pois é. Ficar atento à pessoa que está querendo fazer uma transferência de dinheiro na sua conta bancária, porque às vezes você acaba se envolvendo em um esquema e a Polícia Federal bate na sua porta. Mas tem gente que é muito inocente, né? Sim. Outro dia eu tenho um conhecido que caiu num golpe aí, a pessoa disse o seguinte, olha, vou fazer um depósito, fiz um depósito na sua conta aqui, mas eu fiz o depósito errado, dá para você me devolver o dinheiro? Caramba, quem é que em sã consciência deposita dinheiro na conta de outro? Mas é um alerta também, porque muitas das vezes os idosos têm o celular e acabam caindo porque imaginam que possam estar ajudando, mas na verdade acabam sendo vítima de golpe. Então, para quem tem idoso por perto e tudo mais, é bom sempre estar de olho, principalmente no telefone celular. Outro dia eu estava vendo com a minha esposa a escassez de agências bancárias. Você quase que não acha mais agência bancária. Tudo sendo feito de maneira online. Acho que eu e Rafa nunca... Acho que eu fui só abrir minha conta. Eu tive que sacar dinheiro recentemente. Eu não sabia mais sacar dinheiro. Eu não sei fazer isso. Tem gente que nem usa mais dinheiro na carteira, né? Tudo cartão, usa. Né? Eu não sei sacar dinheiro. O Lucas, que trabalha comigo aqui, fala assim, cara, você tem 10 reais para emprestar aí para eu pagar o entregador? Porque eu não tenho... É tudo online, né? E aí, da mesma forma que as agências estão escasseando, os golpes, o pessoal vai modernizando o tipo de golpe também. Sim. Não é verdade? Com certeza. Tem muita coisa surpreendente. A minha sogra, ano passado, ano retrasado, recebeu uma ligação 9 horas da noite do gerente do banco dela, que ela tem no WhatsApp, porque tem uma conta muito antiga. E ele falando, fizeram uma transferência estranha aqui, vamos resolver aqui. E era um golpista. E aí, como é que o banco foi resolver? Eu vou te mandar uma mensagem no WhatsApp. Meu amigo, não tem como. Bem complicado. Tem que tomar cuidado. Muito cuidado. Bom, e para finalizar o giro de notícias, tem uma notícia boa. O vôlei Renata garantiu uma vaga na semifinal da Copa Brasil Masculina 2026. Após ganhar do SESI Bauru de virada na noite de ontem no ginásio do Taquaral, em Campinas. O time campineiro fez 3-1 com parciais de 21-25, 25-16, 28-26 e 27-25. E um show do levantador Bruninho, eleito o melhor em quadra, pois além da distribuição das jogadas, contribuiu com 6 pontos, sendo 4 asses. A fase decisiva da competição será disputada em Londrina. Eu vi esse jogo ontem. Eu saí daqui, quando cheguei em casa, estava perdeu o primeiro set, como a Rafa disse aí. Mas olha, realmente o Bruninho numa noite espetacular. Também o Maurício jogando muito.
Olha, o Horácio Dileu tem o time na mão, viu? Ele é argentino, técnico da seleção argentina também, técnico do vôlei Renato. Tem o time na mão, faz o time jogar, faz o time andar e vale muito a pena. Você que puder assistir os jogos aqui no ginásio do Taquaral. Parece uma ótima pedida. Parece que os mineiros que são os grandes ganhadores, né? Vamos ver se Campinas leva esse ano. Pela primeira vez a Copa Brasil. Obrigado, Rafa. Obrigada, tchau, tchau. Rafa. 11h14, vamos a mais um intervalo. Manhã Bandeirantes volta já para sua reta final. Manhã Bandeirantes. Minuto Bandmulti. Você informado em 1 minuto. A partir do segundo semestre deste ano, o Parque Hopi Hari, em Vinhedo, vai ganhar uma nova atração. O brinquedo ficará na área de Caminda Mundi e será a primeira grande construção do parque em mais de 20 anos. Segundo o Hopi Hari, a atração terá um formato parecido com um chapéu mexicano, mas em uma versão bem mais alta. O acesso ao brinquedo já estará incluído no ingresso normal e ele poderá ser aproveitado por pessoas de diferentes idades. O nome da nova atração, a data exata de inauguração e os detalhes técnicos ainda não foram divulgados. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandmulti. Você informado em 1 minuto. Envelhecer bem é estar em boas mãos. O Plano Vital do Saúde Beneficência foi pensado para a pessoa idosa que merece atendimento acolhedor, hospitais de referência e cobertura completa em Campinas e região. Você ainda conta com uma rede exclusiva de atendimento que só o Saúde Beneficência oferece. E o melhor, tudo isso por um preço que cabe no seu bolso. Ligue agora, 19-3500-1500. Plano Vital Saúde Beneficência. Envelhecer está nos planos. Cuidar da saúde também. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Apreciar um bom vinho ao som de uma boa música não é em qualquer lugar que você encontra. No Família Giani, todas as quartas-feiras, das 19 às 23 horas, a noite ganha um toque especial com violoncelo ao vivo, trazendo elegância e emoção para o seu jantar, sem cobrança de cover artístico. Você pode harmonizar bons vinhos, pratos especiais e uma experiência musical única. Família Giani, da nossa família para a sua família. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35, Larissa Lopes abre as tardes femininas da Band. Um programa com tudo sobre o universo feminino. Traz assuntos do seu dia a dia sobre saúde, família, carreira, moda, beleza e muita novidade sobre o universo dos famosos com a Nath Lucchesi. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35 da tarde, na tela da Band+. Manhã Bandeirantes. 11h17, o Jardim Santa Mônica, na região norte de Campinas, começou a receber obras para ampliação e captação de água da chuva e com isso reduzir os riscos de alagamento que esses riscos são altos na região de Santa Mônica, viu? Santa Mônica, São Marcos, Jardim Campineiro, aquela região ali perto do aeroporto ali dos Amarais. O trabalho executado pela Secretaria de Serviços Públicos de Campinas teve início na segunda-feira com previsão de uma semana de duração. O engenheiro responsável, que é o Paulo Henrique Lima, está explicando que essas ações estão sendo ampliadas com as caixas de boca de lobo, que são ligadas à tubulação, para que tenham mais capacidade de receber as águas da chuva e melhorar o escoamento. O trabalho está sendo executado entre as ruas Leônidas de Castro Serra e Gustavo Stewart. Faz tempo que a gente não ouve falar, mas essa época do ano, ali a região do São Marcos, Campineiros, Santa Mônica, sempre que chove,
há problemas, Nath. É verdade. E a partir da próxima sexta-feira, dia 30 de janeiro, o INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, vai disponibilizar a cerca de 100 mil estudantes que fizeram o Enem a possibilidade de pedir a declaração de conclusão do ensino médio. Para você ter aí acesso ao documento, o participante deve ter mais de 18 anos e ter atingido a pontuação mínima exigida no edital, como explica o próprio presidente do INEP, Manuel Palácios. O candidato ele precisa ter alcançado, então, no mínimo, 450 pontos em cada área do conhecimento, assim como obter pelo menos 500 pontos na redação do Enem em 2025. A declaração de conclusão do ensino médio vai permitir, assim, uma pré-matrícula em instituições de educação superior, e a solicitação do documento deve ser feita de forma online, super fácil, no portal do próprio INEP. Segundo o presidente do Instituto, essa estratégia busca resolver o impasse dos candidatos que temiam um indeferimento da matrícula por não terem ainda o diploma físico ou digital, no caso do ensino médio. Então, a certificação digital de conclusão do ensino médio já está disponível a partir do dia 2 de março, como detalha o presidente do INEP. Essa novidade, então, vai facilitar a entrega do certificado ao participante, que não vai precisar se deslocar até a sede da instituição, além de possibilitar o acesso à educação superior ainda no mesmo ano da certificação. O governador Tarcísio de Freitas esteve em Sorocaba ontem para a inauguração de uma nova etapa da fábrica da Toyota. Está anunciando também, a empresa anunciando a fabricação de um outro veículo que vai ser vendido aqui no Brasil, também no Mercosul e no Equador. E o Edilson Júnior esteve lá acompanhando, fez uma reportagem para a gente. Nós vamos exibir agora esse material produzido pelo Edilson Júnior lá de Sorocaba. Vamos acompanhar. O evento marcou o lançamento de uma nova linha de veículos com a tecnologia híbrido flex, com produção na planta de Sorocaba. O Yaris Cross é o primeiro SUV compacto da montadora japonesa, produzido na região da América Latina e Caribe. A indústria contratou 700 novos funcionários para essa primeira etapa, e a expectativa é que até o final do ano, outras 900 vagas sejam preenchidas. Quando a expansão da fábrica de Sorocaba for concluída, outras 400 vagas diretas serão criadas. A empresa também anunciou a retomada parcial da produção de peças na unidade de motores de Porto Feliz, que teve o teto arrancado durante um temporal em setembro do ano passado. A conclusão das obras na fábrica de motores está prevista para 2027. Até lá, a Toyota conta com a ajuda de outras fábricas espalhadas pelo mundo. Parte dos componentes que iriam para a fábrica de Porto Feliz, que foi afetada, é deslocada para esse centro de operações novos que nós temos, e ali acontece a montagem dos motores flex que equipam esses carros. Além do mercado nacional, a nova linha de veículos produzida pela Toyota aqui em Sorocaba deve atender também o mercado externo, com exportações previstas inicialmente para a Argentina, Equador e Uruguai. Até 2030, outros 2 modelos híbridos devem ser lançados pela companhia. Ao todo, a montadora deve investir 11 bilhões de reais nas operações da fábrica de Sorocaba e Porto Feliz. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, participou do evento e destacou que a tecnologia empregada no carro é alinhada a políticas de transição energética, o que vai garantir a isenção do pagamento de IPVA. Os veículos híbrido flex no estado de São Paulo hoje tem IPVA isento, IPVA zero. A gente aprovou isso na Assembleia Legislativa como forma de estimular aí uma motorização mais sustentável, estimular a produção destes carros, e isso está dando resultado. A Secretaria de Mobilidade Urbana e Rural, a Secretaria de Sustentabilidade, realizaram no dia 27, terça-feira, lá na cidade de Sumaré, iniciaram uma nova fiscalização de caminhões de lixo que ficam derramando chorume nas vias. A ação ocorreu na Avenida Vereador Antônio Pereira Camargo Neto, no Jardim da Lorto. Foram vistoriados 20 caminhões de lixo e um recebeu multa. Olha que bacana. É muito importante, que você se preocupe com a saúde pública, e esses caminhões também que fazem a coleta que é necessária, mas não pode sair derrubando chorume pela rua, porque o chorume, além de causar mau cheiro, polui o ambiente, ainda atrai insetos, outros animais, transmite doenças, tornando uma questão de saúde pública. Parabéns
a Prefeitura de Sumaré, Nath Luquezzi. Vamos falar um pouquinho da Anvisa, que hoje se reúne a diretoria colegiada da Anvisa para discutir a definição de regras específicas para a produção da cannabis medicinal no Brasil. No encontro agendado para hoje, às 9h30 da manhã, na sede da agência em Brasília, os diretores vão debater, então, essa revisão da resolução que atualmente regula o acesso a produtos à base da cannabis. A definição de regras atende a uma decisão do STJ, que em novembro de 2024 determinou a regulamentação do plantio da cannabis, desde que seja voltada exclusivamente para fins medicinais e farmacológicos. Difícil essa palavra, hein? Trava a língua. Tem algumas propostas, né? No início da semana, a Anvisa apresentou 3 propostas de resoluções diferentes que normatizem, então, a produção da cannabis medicinal, pesquisas científicas com a planta e o trabalho de associações de pacientes. Em uma entrevista coletiva, o presidente da agência, Leandro Safatel, destacou que a demanda por produtos à base de cannabis cresceu exponencialmente ao longo dessa última década no Brasil. Então, no Brasil, a evolução do uso desses produtos tem sido registrada principalmente pelo aumento de importações individuais, isso entre 2015 e o ano passado, 2025, ou seja, nesses últimos 10 anos foram mais de 660 mil autorizações individuais de importação. No Brasil, autorizados 49 produtos de 24 empresas, hoje ainda aprovados pela Anvisa, que estão disponíveis em farmácias. Cerca de 500 decisões judiciais para plantio de pessoas físicas ou jurídicas também já foram atualizadas. Então, atualmente, 5 estados brasileiros contam com leis que autorizam o cultivo de cannabis medicinal. As normas propostas restringem a produção de cannabis a pessoas jurídicas que exigem uma inspeção sanitária prévia. Entre os requisitos de segurança estão o monitoramento por câmeras 24 horas e o georreferenciamento dessas plantações. Tem que regulamentar mesmo. E também o uso do cannabis. Durante muito tempo isso foi discutido e agora muita gente já usa para tratamento médico, questões aí de saúde mesmo, pessoas que têm algum distúrbio podem utilizar esse medicamento e é bacana que tenha mais esse recurso à disposição, não é, Nath? Existem muitas vias, né, para o uso da cannabis e inclusive a gente pode convidar uma doutora que sempre está aqui conosco no Band Mulher, que ela é especialista nesse assunto e que ela traz bastante o assunto à tona, principalmente de crianças com epilepsia e os avanços da medicina nessa questão. A gente pode até trazer aqui para informar mesmo o ouvinte do Manhã Bandeirantes, porque existe um tabu em cima desse tema, e eu acho que é importante a gente trazer um contraponto também, e claro que saindo as novas normativas a gente traz aqui para você. Enquanto você se prepara para dar novamente os destaques do Band Mulher, eu quero dizer que a Prefeitura de Paulínia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, informa que o atendimento do posto do INSS, localizado na Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Paulínia, estará suspenso hoje, amanhã e sexta. A medida é nacional e de iniciativa do próprio órgão, que informa que fará a paralisação para poder realizar melhorias no sistema. O órgão informa ainda que os serviços digitais prestados pelo Meu INSS, que é o aplicativo, da Central Telefônica 135, ficarão indisponíveis já estão disponíveis a partir de ontem, às 7 da noite, até o dia 31. Então você que precisar dos serviços do INSS em Paulínia terá que esperar até segunda-feira. Boa. Vamos então aos destaques do Band Mulher. Bom, hoje nós vamos então continuar esse mesmo tema que a gente trouxe um pouquinho, deu uma pincelada com a doutora. A gente vai falar sobre os procedimentos estéticos invasivos que hoje são realizados em clínicas estéticas, clínicas clandestinas. Então a gente vai te trazer todas as informações para você fazer uma boa escolha na hora aí do seu procedimento. Vamos falar sobre a CNH, a nova CNH, todos os procedimentos. Então, eu vou aproveitar agora, que eu não sou muito habilidosa. Só que assim que eu tirar a carta, sabe o que vamos ter que fazer? Vamos ter que comprar um carrinho bate-bate pra mim, com aquela parte... com aquela parte de baixo do carrinho bate-bate e escrever. Assim que você tirar a carta, você me avisa para eu não passar onde você vai passar. Isso, recém-habilitada, a gente já deixa. E vamos conversar também com uma psicóloga sobre esse processo da saúde mental no trabalho, que hoje é um direito, principalmente com a nova normativa NR1. E além dos destaques do mundo dos famosos, vamos falar de Virgínia, vamos falar de Neymar. Todos esses famosos estarão conosco no Band Mulher, de uma maneira ou de outra, às 1h30 da tarde. Eu e Lari Lopes esperamos você. 11h28, o final do Manhã Bandeirantes de hoje. Daqui a pouco vem aí o Carlos Batista, A Origem,
para falar sobre o início do Campeonato Brasileiro, hoje com o Red Bull Bragantino em campo, jogando contra o Coritiba, o Palmeiras iniciando também contra o Atlético Mineiro, o Mirassol em campo, São Paulo recebendo o Flamengo, e as notícias do derby, porque nós vamos ter um derby número 213, no próximo sábado, com cobertura total do timaço do Carlos Batista aqui nos 85,7 na Rádio Bandeirantes. 85,7. Até amanhã, Nath. Até amanhã às 10, a gente te espera. Um beijo pra todo mundo, tchau. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Giani, da nossa família pra sua família. E Plano Vital